Olá pessoal, vou falar para vocês sobre a lei de Fourier. Para que serve a lei de Fourier? Ela serve para quantificar a condução de calor, tá certo? Bom, então vamos dar uma olhada nessa figura aqui. Eu tenho aqui uma barra, por exemplo, de metal, de alguma substância, que tem uma extremidade com uma temperatura e a outra extremidade com outra temperatura. Bom, se tem uma diferença de temperatura entre as extremidades, vai haver troca de calor. Vai haver um fluxo de calor, por exemplo, daqui, que é a temperatura maior, para cá, que é a temperatura menor. Então vai ter uma passagem de calor aqui, uma passagem de energia térmica aqui. Tudo bem? Bom, a primeira consideração que a gente vai fazer é o chamado regime estacionário, certo? O que é o regime estacionário? A temperatura ela varia linearmente, ela varia de maneira uniforme ao longo do comprimento do nosso objeto. Então aqui a temperatura é maior, aqui a temperatura é menor. E aí, ó, linearmente, ela iria diminuindo no interior do meu objeto, tá certo? Então essa é a primeira consideração que a gente vai fazer. Bom, e como que a gente vai quantificar esse fluxo de calor, essa transferência de calor que está havendo? Pela lei de Fourier, que ela é assim. O que é cada um dos termos? Isso daqui, que chama-se φ, é o fluxo de calor, é a quantidade de calor por tempo que está sendo transferida. K chama-se coeficiente de condutibilidade térmica. Esse K ele é tabelado para cada material. Então ele depende do material do que é feito o teu objeto. A é a área de secção aqui e esse E ele vai ser a espessura do corpo. Então se você jogar os valores nessa fórmula aí, você vai calcular qual é o fluxo de calor, tá certo? Então eu tenho o objeto, aqui tem uma temperatura, aqui tem outra temperatura, se tem uma diferença de temperatura, vai ter uma transferência de calor. Quem vai quantificar essa transferência de calor vai ser a lei de Fourier. Tudo bem? Fica bem esperto com as unidades, tá certo? Quem vai mandar nas unidades aqui é o K. Então tem que estar todo mundo com unidades compatíveis. E você precisa sempre lembrar o que é o fluxo de calor. Fluxo de calor é a quantidade de calor por unidade de tempo, por intervalo de tempo, tá certo? Também é chamado de potência térmica. Então é para isso que serve a lei de Fourier, para quantificar a condução de calor. Tudo bem?